Se você vai requerer uma área na ANM, só faça isso depois de assistir este vídeo, porque nele eu vou te falar o que você tem que fazer, o que você tem que analisar antes de requerer uma área lá na ANM. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vinda a este canal. Antes da gente começar aqui com o nosso conteúdo, se inscreva, vai ter um sininho aí, você se inscreva no canal, que assim você vai ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui, e a gente tem vídeo novo aqui toda semana. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer antes de requerer uma área é definir para qual regime você vai fazer este requerimento. Então a gente tem vídeo aqui no canal que eu explico, né, os principais regimes aí de aproveitamento. Se você não viu, depois desse vídeo você vai lá assistir esse dos principais regimes de aproveitamento, tá? Então você pode requerer uma área para pesquisa, ou para licenciamento, que é o registro de licença, para PLG ou para registro de extração. Tem também a aula 25 aqui, se você procurar aqui no YouTube, além desse vídeo dos regimes de aproveitamento, vai ter também a aula 25 que eu gravei aqui, explicando aí, né, os aspectos que você tem que considerar para escolher qual é o melhor regime de aproveitamento para você. Lembrando que em alguns casos você não vai ter opção. Você só vai poder fazer ali pelo regime de pesquisa, né? Autorização de pesquisa / concessão de lavra. Em outros casos, você vai poder optar por PLG ou por autorização. Em outros casos, você vai poder optar pelo regime de licenciamento ou então seguir pela autorização. Em casos muito específicos, você vai ser obrigado a fazer pelo registro de extração, mas é importante você saber que em alguns casos aí você pode optar. E aí você assista então esse vídeo dos regimes de aproveitamento e também a aula 25 aqui do YouTube, que aí eu trago mais detalhes, tá? Explicando as particularidades de cada regime e também o que você tem que levar em consideração para definir aí qual o melhor regime no seu caso. Lembrando que em alguns casos você não vai ter opção, vai ter que ser necessariamente pelo regime de autorização, tá certo? Bem, então a primeira coisa é você definir o regime. Lembrando que se você optar pelo regime de autorização de pesquisa, você também tem que definir ali o prazo, tá certo? Então o alvará de pesquisa, ele é outorgado por um período de 1 a 3 anos. E aí, a depender da substância, a depender da área, da facilidade de acesso, já no ato do seu requerimento de pesquisa, você informa aí por qual período, né, qual prazo que você deseja ter o seu alvará de pesquisa. Bem, então a primeira coisa antes de você fazer o requerimento de uma área junto à ANM é você definir o regime. Definido o regime, você vai definir a sua poligonal, tá certo? Lembrando que, a depender do regime, a depender da substância, tem ali as áreas máximas que você pode requerer uma área, tá? Isso varia para o regime de licenciamento, aliás, regime de licenciamento é até 50 hectares, né? No regime de autorização de pesquisa, depende da substância, depende da região, né? No caso da Amazônia Legal, por exemplo, é permitida aí uma área menor. No caso da PLG, isso vai variar se é uma cooperativa ou se é uma pessoa física que está requerendo. Então, primeiro passo, definir o regime. Segundo passo, definir a sua poligonal. Definida a sua poligonal, você vai analisar a área como um todo. Na verdade, isso daqui acontece ao mesmo tempo, tá? Porque a definição da sua poligonal, ela depende dessa análise prévia que você vai fazer da sua área. E o que você vai ter que considerar? Primeira coisa, verificar se a área está livre. Lógico que há as exceções, né? No caso aí de registro de extração, PLG, a gente tem algumas exceções, tá certo? No entanto, de modo geral, você tem que verificar ali se a área está livre, tá? É o primeiro ponto e isso influencia ali diretamente na definição da sua poligonal. Depois, você vai analisar se a área que você deseja está em alguma área especial ou alguma área de bloqueio. Por exemplo, se tem ali uma unidade de conservação de uso integral, né? Que você só vai conseguir, por exemplo, um alvará de pesquisa com uma anuência, tá certo? Coisa que você, assim, não vai conseguir porque unidade de conservação de uso integral não é permitida atividade de mineração. Então, quando você vai analisar essa área, e para isso você usa lá o SIGMINI, né, da ANM, você olha o que tem ali. Que às vezes você quer uma área, você acha que você achou uma área livre,
que só você viu aquela área, só que ela tá lá numa área de bloqueio, né? Ou numa unidade de conservação de uso integral, e aí você também não vai ter acesso, não vai conseguir ali o seu título naquela determinada área, tá? Então é importante que você faça isso para você não jogar dinheiro fora, né? Porque você vai requerer uma área que você não vai conseguir o título, então não faz sentido. Uma outra análise que você tem que fazer é essa área está em faixa de fronteira. Por que isso é importante? Porque existem algumas restrições para pessoas e empresas que querem fazer requerimentos ali em faixa de fronteira, tá certo? Então você tem que observar isso também para você se adequar à norma, se for o caso. Essa análise você faz conjuntamente com o SIGMINI e também eu recomendo que você use o Cadastro Mineiro. Você joga lá no Cadastro Mineiro, essa dica é muito boa. Você joga lá no Cadastro Mineiro uma área do lado daquela área ali que você quer requerer, e aí no Cadastro Mineiro, quando você consulta então essa área do lado, você vai lá em poligonal, ela mostra ali também se tem alguma área de bloqueio, né, se tem outras áreas ali, né, que porventura não esteja aparecendo no SIGMINI. Então eu sempre aconselho que você consulte aí, né, uma areazinha do lado, vai lá em poligonal, que aí você consegue também ter uma visão melhor, né, isso no Cadastro Mineiro, da área que você quer requerer. Definido então o regime, você analisou a área, definiu a poligonal, você vai definir a substância e o uso. Eu tô falando isso daqui como se fosse um passo a passo, mas na verdade você faz tudo ao mesmo tempo, porque uma coisa influencia na outra, né? Então, por exemplo, quando você define a substância e define o uso, isso vai influenciar lá na escolha do seu regime, por exemplo, né? Então, eu tô colocando, né, uma coisa depois da outra, como se fosse um passo a passo, mas na verdade é uma análise que você vai fazendo em conjunto, porque uma informação influencia ali nas suas decisões, né, influenciando também nas outras informações, tá certo? Então, antes de fazer o seu requerimento, você tem que definir a substância e o uso, mesmo porque você tem que ver se vai adequar ali naquele determinado regime que você escolheu. E, por último, você tem que verificar se a pessoa física ou pessoa jurídica, ela tem cadastro na ANM. Lembrando também que existem algumas restrições para determinado regime. Então, por exemplo, PLG só pode ser pessoa física, firma individual ou cooperativa. Ponto. Pessoa jurídica de responsabilidade limitada não pode fazer requerimento de PLG. Tá vendo como uma coisa encaixa na outra? Como uma informação vai influenciar nas decisões que você vai tomar antes de requerer essa área? Então, com todas essas informações, né, o regime, a poligonal, a substância, o uso, se há uma área ali que realmente dá para você fazer o requerimento, você vai verificar se a pessoa física ou pessoa jurídica, né, que vai ser ali a requerente daquela área, ela tem cadastro na ANM, tá? Porque agora é tudo pelo protocolo digital. Então, você só consegue fazer um requerimento para qual regime for se você tiver conta ali no Gov e ter o certificado digital, tá certo? Então, aqui se você é prestador de serviço, se alguém chega até você querendo fazer algum requerimento na ANM, você não pode esquecer de verificar isso. Logo no primeiro contato, inclusive, eu faço isso. Ó, você tem cadastro? Você já fez algum requerimento? Você tem certificado digital? Porque isso aí vai agilizar o processo, tá certo? E aí você vai definir, se for pessoa jurídica, ela cadastra você como colaboradora lá no Gov. Se for pessoa física, é só ela cadastrar você como representante lá da pessoa física pelo próprio protocolo digital, tá certo? Antes a gente conseguia usar ainda o CTDM, mas agora a gente não consegue mais, tá bem? Bem, então, antes de requerer uma área na ANM, você tem que analisar todas essas informações e então definindo, né, o seu regime, a sua poligonal, a substância, se vai ser pessoa física, se vai ser pessoa jurídica, tudo isso antes de fazer o seu requerimento junto à ANM. Se esse vídeo foi útil para você, você deixa um like, comenta aqui também se você gostou, se quiser deixar sugestões para os próximos vídeos também fique muito à vontade, tá certo? Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai precisar aí desse conteúdo e, é claro, não deixe de se inscrever aqui neste canal. Estou fazendo esses vídeos com muito carinho para você. Um abraço e até a próxima!